Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em Aulas para a gente estar aqui edificando a nossa fé e nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você através da leitura da palavra, conduzindo você em direção aos seus propósitos e desenvolvendo em você a fé, para a gente estar aqui fortalecendo o nosso espírito, tá bom? Abra sua Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 23, que fala assim: Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou a Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele, e fazia muito tempo que queria vê-lo. Então desejava ver Jesus fazer um milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram ele numa capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: Vocês me trouxeram esse homem e disseram que ele está atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mate este homem! Solte Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez contra a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: Crucifica, crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça pena de morte. Vou mandar que ele seja crucificado, chicoteado, e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E que gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta de assassinato. E encontrou Jesus e entregou Jesus para que fizesse com ele o que quisesse. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, a cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Quando uma grande multidão o seguia, nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós. Também dirão aos montes: Não cubram. Porque, se isto aqui tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando estiver seca? Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com eles 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si
as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estava escrita as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. E a cortina do templo se rasgou no meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos me entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, na cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi a sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo, e com Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Somente até aqui. Aqui é a crucificação de Jesus para salvar-nos dos pecados. Jesus morreu por ti, morreu por mim, morreu por nós, para pagar um alto preço que precisava ser de um homem santo, com sangue purificado, para que nós fôssemos libertos da mão do inferno. Então, se hoje você está aqui vivo, escutando essa mensagem, é porque Jesus morreu por ti na cruz. E os seus pecados foram perdoados. Os seus antepassados. Para a gente poder viver os planos do Senhor para a nossa vida, precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então é preciso que a gente busque a presença do Senhor, que é na consciência que Jesus morreu por nós, que pagou por nós um alto preço. E precisamos valorizar isso. Cada vida aqui precisa valorizar isso. Deus quer que você viva os seus planos. Mas para a gente viver os planos do Senhor, precisamos buscar a face do Senhor e se permitir ser tratado por Ele. Precisamos abrir a porta para Jesus. Na nossa vida espiritual, para acontecer e desenvolver, a gente precisa abrir a porta para Jesus. Para a gente ter a nossa vida transformada fisicamente, a gente precisa abrir a porta para Jesus. Então, convido você hoje a fazer a oração de reconhecimento ao Senhor. Reconhecendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Porque dessa forma, você vai estar se permitindo conhecer a Cristo, desenvolver um relacionamento com Ele, ser salvo, se tornar uma nova criatura e ser induzido por Senhor através do seu processo de cura e libertação para vir passar a eternidade com Ele. Então eu trago você aqui
o convite de colocar a mão no seu coração onde você estiver, nesse momento, e repita comigo essas palavras, para você sair da velha criatura e ir na direção da nova criatura, se tornar uma nova criatura com Cristo, para Ele preparar você, para você vir viver os planos que Ele tem para ti, porque todos nós temos missões, todos nós temos propósito, todos nós temos um sentido de vida. E a gente só consegue encontrar esse sentido de vida na presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Só que primeiro a gente precisa abrir a porta. Primeiro a gente precisa reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Primeiro nós precisamos reconhecer que Jesus é Filho de Deus para ganharmos uma identidade e sermos reconhecidos por Deus como Filho. Então eu convido você, coloque a mão no seu coração e repita comigo essas palavras. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, pare nesse momento, repita essas palavras, para a gente estar aqui sendo transpassado do pecado para a glória do Senhor, ok? Repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, escreve meu nome junto com o Senhor no livro da vida. Senhor Jesus, eu quero ser uma nova criatura contigo. Conduza a minha vida na direção dos seus propósitos. E esteja comigo em todos os momentos, a partir de agora. Em teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Feito isso, feito essa oração, verbalizando essa oração, você está quebrando a sua aliança com o inferno e você está fazendo uma aliança com Deus. Então, a partir desse momento, você passa a ser conduzido pelas mãos do Senhor para viver as boas novas de Cristo, viver uma nova vida com Ele e se tornar uma nova criatura. Passe pelo processo de cura e libertação para Deus preparar você para viver os seus propósitos. Ok? Se permita ser tratado com o Senhor. Feito essa oração de reconhecimento que Jesus é Filho de Deus e seu Salvador, único e suficiente Salvador, ok? Você passou a ter uma identidade. Deus está te reconhecendo a partir de agora como filho dele. Não só Deus está te reconhecendo como filho, como o inferno também está te reconhecendo como filho de Deus. Porque você quebrou a aliança com eles e fez uma aliança com o Senhor. Permita-se agora ser tratado por Deus, liberto e sarado, para viver os planos do Senhor para a sua vida. Passe pelo processo. Ore ao Senhor e fale: Senhor, agora eu sou uma nova criatura, eu quero viver os seus propósitos para a minha vida. Me induza, me conduza, eu te dou permissão para transformar-me 100%, para estar de acordo com a sua vontade e viver os seus propósitos. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui assistindo, Senhor, que cada vida aqui que fez a oração venha a ser conduzido pelas tuas mãos, Senhor. Venha a ser liberto, venha a ser sarado, venha a ser curado pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Coloque em nós vontade de querer estar na tua presença e vontade de te buscar, Senhor. Que nós sejamos fiéis a ti e busquemos em ti toda a orientação que precisamos para nossas vidas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti. Que cada vida venha ter um encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. E você que fez a oração, me colocar à disposição sua para poder te conduzir pelo caminho que você deve andar, através da leitura da palavra, para poder você vir a viver os planos do Senhor para a sua vida. Então, me coloca à sua disposição, tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.